Bom, a gente vai falar agora de um dado preocupante que entre 11% e 38% das crianças e adolescentes no Brasil estão com excesso de peso. E isso pode provocar diversas doenças e a queda na qualidade de vida. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a nutricionista Luna Azevedo. Muito bem-vinda, doutora Luna. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Infelizmente, Cláudia, os dados eles são alarmantes e o que a gente pode agora observar, principalmente na pós-pandemia, é que a gente teve um salto no número de pessoas obesas no mundo todo. Mas aqui no Brasil, esses dados trazendo para a gente, o salto foi em números, né? E principalmente pela atenção primária à saúde no SUS, a gente teve aí 15,9 de menores de 5 anos. E no excesso de peso, a gente tem 60,3 pessoas, o que representa 96 milhões de pessoas, com prevalência maior no público feminino, 62,6%, né, e o masculino 57 mil. Então, mais da metade da população, Cláudia, está na condição de obesidade, né? Então, o total a gente alcança 41,2 milhões de adultos, tá? Com obesidade. É muita gente, né, doutora Luna? Por que isso acontece num país com clima tropical como o nosso, cheio de possibilidades aí de se exercitar num lugar livre, sem gastar dinheiro? É falta de orientação, falta de estímulo? Olha, excelente pergunta, Cláudia. O que a gente vê como profissional da saúde, principalmente eu que trabalho também com nutrição comportamental, com crianças, com famílias, a gente tem um índice de obesidade aqui no Brasil, por exemplo, ele é em Porto Velho 64,4%, em Manaus 63,4%, Porto Alegre 62%, Belém 61% e Rio Branco 60%. Então, a gente pode ver também que a obesidade ela está relacionada diretamente com a questão da classe social, né, e condição financeira da população aqui no Brasil, Cláudia. Então, a gente tem uma indústria muito forte fazendo apelos, né, para produtos alimentícios, principalmente no público infantil, com desenhos e até do ponto de vista do direito do consumidor, isso sempre ali é debatido, e estimulando as crianças, principalmente sem condição financeira, a consumir mais produtos ricos em farinhas, bebidas açucaradas, e por isso a gente tem esses índices alarmantes aqui no Brasil, são produtos mais baratos, e pensando em um país em desenvolvimento, por isso que a gente chega a essa marca. Comparando com o mundo, a gente teve pela primeira vez o México passando os Estados Unidos em obesidade, tá? E em seguida a gente vem os dados do brasileiro em si, que nós estamos em 5º lugar, tá? Comparado às questões de obesidade no mundo. A gente fica atrás da China e dos Estados Unidos só. E as mulheres, do ponto de vista das mulheres, nós temos aí a prevalência ainda maior. Então, são dados realmente muito preocupantes, Cláudia. Quais são as maiores consequências aí de quem passa uma vida gordinho, acima do peso? As condições físicas e psicológicas, e tem outras tantas, né? Quais você pode destacar mais para a gente? A gente fala das doenças relacionadas ao excesso de peso, então desde diabetes, colesterol, problemas no coração pelo excesso de peso, e um ponto muito importante, que existe um termo que a gente utiliza dentro da área da saúde, que é a fome oculta, tá? A fome oculta se caracteriza exatamente por indivíduos que estão acima do peso, então não necessariamente são desnutridos do ponto de vista físico, porém tem deficiências graves de micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Isso ocorre exatamente pelo fato das pessoas estarem consumindo alimentos industrializados, ricos em açúcares, farinhas e com baixo teor nutricional. Por essa razão, nós temos também indivíduos com carências nutricionais severas, que em crianças atrapalham no desenvolvimento, né, na parte neurocognitiva, no aprendizado, no crescimento. Então, é um problema, assim, mundial e muito grave, pensando do ponto de vista de saúde pública, tá, Cláudia? Sim, e são hábitos que começam dentro da família, né? Para aquele adolescente mudar os seus hábitos, é importante que a família também mude junto, não é? Exatamente, e a gente faz sempre, nós profissionais da área da saúde, campanhas estimulando dentro das comunidades a usar os alimentos que tem a favor. Muitas vezes nós temos plantas não convencionais que a gente chama de punks, que são alimentos nutritivos e que a gente acha que é uma que é uma planta que a gente não pode consumir, e são ricos em nutrientes. Então, existe um trabalho muito forte
do nutricionista, acima de tudo, né, do Ministério, junto com todos os estímulos que a gente tem que fazer de campanhas, para as pessoas entenderem que os alimentos, eles são possíveis, eles podem ser acessíveis, né? Nós temos, às vezes, um pé de uma fruta em casa e a gente não consome, e estimular também para que toda a população tenha acesso a essas informações e o risco dos alimentos industrializados consumidos em larga escala. Você falou das PANCs, né? Você é coordenadora aí de um curso de pós-graduação em nutrição vegetariana e vegana. Há muitos mitos em torno dessa alimentação, né? Muita gente acha que se não come carne vai ficar desnutrido. É possível ter todos os nutrientes? Quem tem essa alimentação vegetariana sem carne? Excelente pergunta, Cláudia. E nesse tema que a gente está trazendo de obesidade, isso é muito interessante, porque se a gente parar para pensar nesses dados que eu trouxe, falando de fome oculta, a verdade o item mais caro do mercado, qual é? É a carne. Então, as populações mais pobres, no sentido mesmo, carentes de informação e de alimentos, elas não consomem as carnes, né? Elas consomem alimentos, muitas vezes o que engorda são os farináceos, mas do ponto de vista mesmo do ponto de vista de saúde, se essas pessoas entendessem, né, a importância ali das frutas, dos legumes e vegetais, que é a base de uma alimentação vegetariana, nós teríamos uma população com menos peso e muito mais nutrida. Então, a gente estaria combatendo essa questão da fome oculta, que é a base do prato de uma população carente, ou vai ser uma farinha, uma massa, e vai ser pobre nesses nutrientes que a gente estimula tanto numa alimentação vegetariana. Então, além da alimentação saudável, muito importante também exercício físico, né? Qual seria a melhor idade para começar a fazer os exercícios? E existem exercícios específicos para cada idade? Essa pergunta também é muito interessante, porque a gente vê que no Brasil, apesar de termos um país com bastante espaço, né, no sentido mesmo de oportunidades, pelo clima ser adequado, de atividades ao ar livre, a gente tem uma dificuldade no processo mesmo de entender a importância dessas atividades do ponto de vista de saúde para a população. Então, pensando em crianças, quem tiver oportunidade, depende muito do local, né, Cláudia, onde mora, habita, mas o futebol, né, o exercício clássico aqui que nós temos no Brasil e tão rico no sentido mesmo de informação. A gente tem a natação como um exercício excelente para trabalhar a parte respiratória das crianças, quem tiver oportunidade e possibilidade. Mas só o brincar, Cláudia, na infância, já faz com que essa criança tenha um gasto energético e esteja em movimento, tá? Então, o exercício físico, ele é indicado para todas as idades e desde que o bebê pequenininho, ele vai fazer essa atividade física, seja numa natação, né, com 6 meses, seja engatinhando, correndo a partir de 1 ano, brincando. A gente precisa estar em movimento. O corpo, ele é preparado para estar em movimento. Essa questão do sentar e de ficar muito parado é incompatível com a anatomia humana, né? Então, vamos manter esse movimento constante. Qual seria o tempo ideal e também quantos dias na semana seriam importantes a pessoa fazer atividade física? Então, do ponto de vista de dados, o que a gente orienta é sempre pelo menos, né, de 30 minutos para cima, mas 30 minutos a gente já tem benefícios do ponto de vista cardiovascular, de metabolismo. Agora, esse exercício de 30 minutos, ele deveria ser pelo menos 4 vezes na semana, tá? Então, 30 minutos, 4 vezes na semana, ou um tempo um pouco maior. E, claro, se o indivíduo conseguir fazer essa rotina diária, todos os dias da semana, melhor ainda. Que seja uma caminhada, que seja subir escadas, ao invés de pegar uma escada rolante, pegar um elevador, já conta do ponto de vista de saúde, Cláudia. Manter o corpo em movimento 30 minutos por dia, pelo menos 4 vezes na semana, a gente já tem bastante resultados positivos. Hora certa na PAN agora, 11 horas. A gente está conversando com a nutricionista Luna Azevedo sobre obesidade, principalmente na adolescência, mas a gente sabe que em várias faixas etárias também, os adultos, como você falou aí no início, são muito obesos no Brasil. A gente fala também da atenção primária, que é a porta de entrada preferencial aí para o acolhimento e cuidado desses jovens obesos, né, com ações de promoção da alimentação adequada, orientação sobre os hábitos de vida saudáveis. Quais são as primeiras orientações que vocês passam para quem chega precisando de ajuda? Então, pensando na atenção primária, né, os dados que eu trouxe são da atenção primária à saúde, que a gente chama de APS,
que é um trabalho do SUS, o primeiro passo que a gente orienta para essas, sejam crianças, adolescentes ou adultos, é essa nova perspectiva que a gente precisa que seja dado do ponto de vista, né, da saúde pública no Brasil, sobre como obter esses nutrientes de uma forma acessível, que a gente está falando que a obesidade ela é prevalente na população carente, né? Então, nós vemos esses dados em estados mais carentes do ponto de vista financeiro e econômico, é onde a gente tem um aumento da prevalência da obesidade. Então, nesse sentido, estimular esses indivíduos, essas populações, essas regiões mais carentes, a buscar esses alimentos que sejam mais acessíveis e próximos das suas comunidades ou da sua região. Então, voltar com a questão do estímulo das frutas, que durante algum tempo, não sei o que aconteceu, têm sido estigmatizadas como frutas têm carboidratos e têm calorias, e as pessoas estão deixando de consumir frutas, legumes e vegetais, botando tudo no bolo do carboidrato. Então, fazer com que essas frutas típicas de cada região, a gente possa começar a introduzir novamente, ao invés de fazer do sucro da fruta, consumir essa fruta integral, comer as cascas das frutas, né, as frutas que têm as cascas comestíveis, que a gente possa consumir, usar a casca da banana para fazer receitas de bolo de banana, que a gente chama de aproveitamento integral do alimento. Esse é um trabalho muito bonito que a gente faz em comunidades, ensinando como aproveitar integralmente os alimentos, é o primeiro passo. O ideal seria da terra para a boca, sem passar por nenhum processo de industrialização, né? Um dia a gente vai chegar lá, eu espero. Bom, a gente conversou com a nutricionista Luna Azevedo sobre obesidade na adolescência, na vida adulta também. Muito obrigada, doutora Luna, pelas suas explicações aqui na Jovem Pan. Bom dia. Obrigada, bom dia, Cláudia. Até mais.